Hoje eu vou falar sobre união conjugal e as dificuldades nos relacionamentos. Então, a doutrina espírita nos explica que a Terra é um planeta de provas e expiações. As uniões conjugais na Terra são ainda de provas e expiações. Então, raros são aqueles que estão aqui na Terra e vivem uniões felizes. Então, é muito raro aqui na Terra, porque ainda não merecemos por conta ainda do nosso comportamento equivocado de vidas passadas. Então, aqueles que vivem um casamento feliz por toda a vida, sempre em algum momento tiveram ali seus conflitos. Mas nós queremos falar hoje sobre os conflitos existentes nas uniões conjugais. Por que será que é tão difícil manter um relacionamento? Então vamos partir da seguinte hipótese: nós reencarnamos e já trazemos algumas pendências do passado. E quando fazemos a nossa programação no mundo espiritual, nós encontramos isso no livro Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós temos lá no livro Nosso Lar o departamento da reencarnação, onde os espíritos fazem a sua programação reencarnatória. Então, muitas das uniões são ainda de expiações e provas. Por que é tão difícil, então, ali no dia a dia, conviver pacificamente? E, segundo uma estatística, das uniões, dos casamentos, 40% acabam em divórcio, acabam em separações. Qual que será que é a dificuldade? No passado, a maioria dos casamentos, eles eram feitos casamentos arranjados, ou então tinha a questão do rompimento da família, a mulher ficava difamada, então a mulher às vezes aturava muito mais o marido, porque ela não trabalhava, porque ela tinha que cuidar dos filhos. Então, vamos dizer, ela aguentava muitas coisas. Então, a partir do século XX e século XXI, a mulher ela foi ganhando independência econômica. E hoje em dia é muito difícil a mulher que não trabalha fora. Então, a mulher também foi ganhando essa autonomia. Então, a mulher não tolera mais, é bem diferente. Então, a mulher agora está se capacitando mais. Estatísticas também informam que a mulher ela estuda mais do que o homem. Então, o homem ainda está atrás da mulher na questão dessa procura pelo conhecimento. Então, vamos comparar um casal que às vezes tem muitas dificuldades no relacionamento. Então, vamos supor que a mulher ela tenha sido educada por uma família com uma superproteção, que é aquela família que superprotege os filhos, que não deixa o filho fazer nada em casa, por exemplo. Qualquer problema que o filho apresenta, essa família procura solucionar, é aquela família que enche de presente, é o excesso, é o mimo, vamos dizer assim, é o excesso. Vamos supor que ela se case ou se una a uma pessoa que teve uma educação castradora ou deficitária. Então, essa pessoa que tem uma educação castradora, ela, desde criança, sendo educado de forma equivocada, ela vai gerando ali muitos transtornos psicológicos no seu íntimo, por conta dessa educação castradora. Às vezes são violência doméstica, violência moral, várias coisas, abusos, uma série de coisas. Então, se esse ser ele foi criado de forma castradora, o que vai acontecer ao se unir com essa pessoa? Vai ter muitos conflitos no relacionamento, porque ela foi acostumada a ter tudo ali de mão beijada. Ser sempre aquela pessoa que tem seus desejos realizados. Ser aquela pessoa que é sempre paparicada. E o outro companheiro, ele sempre levou aquela vida muito difícil, é aquela pessoa que às vezes tem uma baixa autoestima, não consegue resolver seus conflitos íntimos, na maioria das vezes é reativo, porque pelo próprio processo que ele sofreu na infância, essa castração. Então, esse conflito íntimo gera muitos transtornos ali
na personalidade dessa pessoa. E então, o que, que vai acontecer se não houver ali, por exemplo, um diálogo, se não houver respeito nessa relação, vai acabar em divórcio, com certeza, porque não tem ali estrutura moral, psicológica para continuar nesse relacionamento. É muito importante lembrar também que tudo está ligado ao grau de evolução do espírito. Então, o espírito, em outras existências, ele já passou por várias experiências. Então, se é um espírito ainda que não tem muita evolução moral, vai ser muito difícil ele lidar com esses conflitos sem uma ajuda psicológica, psiquiátrica, sem ali uma intervenção espiritual também, uma ajuda espiritual que vai ajudar na renovação interior. Então, quando a educação ela já teve esse processo de uma educação deficitária, a doutrina espírita nos ensina da necessidade da reforma íntima. Então, através dessa renovação interior, nós podemos mudar, sim, com certeza, mas precisa ter essa reflexão. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante, porque no autoconhecimento eu vou fazer o autoenfrentamento, que eu vou enfrentar os meus conflitos, eu vou ver se eu tenho algum problema, algum trauma, eu vou procurar ajuda psicológica e eu vou tratar esses vícios morais que ainda trago, essas ações reativas, essas várias dificuldades. Então, esse é o primeiro passo. Então, mas se não houver essa conscientização, vai ficar difícil. E por outro lado, essa companheira que também teve essa educação super protetora, precisa também fazer ali uma análise psicológica, consultar um psicólogo, um terapeuta, para que ela possa fazer esse caminho de verificar que o mundo não está à disposição dela. Então, que ela também tem que respeitar o companheiro nessa dificuldade que ele passa. Então, é os dois juntos que vão fazer esse caminho, para que possa dar certo. Senão, não vai dar certo com ninguém, porque se unir com outra pessoa que teve uma educação da mesma forma, nós atraímos aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Então, não vai conseguir conviver com ninguém. Então, o primeiro passo, o autoenfrentamento, o autoconhecimento, fazer essa reflexão. Quais são os vícios morais que eu tenho? O que eu preciso mudar? Será que sempre eu tenho razão? Ou será que às vezes o outro também não tem razão? Será que eu tenho muita dificuldade ainda por conta do orgulho, de pedir perdão, por conta do egoísmo? Vamos lembrar o que Jesus disse quando os fariseus interrogaram: por que que Moisés permitiu a carta de divórcio? E Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no início não foi assim. Que início é esse? No estado de natureza. No estado de natureza, a pessoa se unia a outra pelo coração, porque amava de fato. Então, não tinha necessidade, por exemplo, da união por interesses materiais. A partir do momento que o homem começou a construir assim as primeiras cidades, começou a haver a divisão de classes sociais, o homem escolhia uma companheira porque ela ia favorecê-lo ali num bom dote. Então, era agradável ali aquela pessoa nesse sentido da aquisição material. Ou então, aquela mulher, ela se unia àquele companheiro porque o pai cedia porque ele tinha posses. E também para aumentar a prole, porque era necessário mão de obra para o trabalho. Então, vemos ali essa dureza do nosso coração, e lá no passado nós estávamos também lá. Então, ela começou lá com o egoísmo, com o orgulho do homem. Então, às vezes não tinha paciência. Então, se era aquela mulher que não gerava filho, ou então não era uma boa dona de casa, ele dava carta de divórcio. Então, era muito comum isso, até hoje em dia. Então, vamos analisar que isso foi evoluindo. Hoje nós temos leis no Brasil, por exemplo, que garantem essa necessidade do bem-estar de ambos. Mas qual que é a proposta, então, que nós temos para resolver tudo isso? Aos pais cabe a educação dos filhos. Então, educar os filhos
com amor, impondo limites, com respeito e carinho, para que eles possam crescer, se tornarem adultos, onde vão ser pessoas ali equilibradas. Mas quando isso já aconteceu, a nossa proposta então é a renovação interior. O que temos que fazer no dia a dia? Então, é ser mais tolerante, ser mais paciente, é conversar com o companheiro, com a companheira, é procurar ajuda médica, psicológica, espiritual, é reconhecer os erros, pedir perdão, é, por exemplo, não falar mal da família da companheira e também não falar mal da família do companheiro, porque é muito comum no começo esse ciúme exagerado da família dela ou da família dele. Isso causa muitos transtornos no relacionamento. Vamos lembrar que as famílias, elas são muito importantes para a união desse casal. E as famílias, elas precisam se unir, não ter essa questão do ciúme exagerado também. Às vezes o companheiro fica com muitos ciúmes da mulher, porque ela trabalha, e a mesma coisa a companheira. Então, se não houver ali uma relação de respeito, não vai durar esse casamento. Vamos lembrar que aquela questão de amor, o amor, ele é construído dia a dia. Então, num relacionamento, ele tem de amor, por exemplo, numa união, tem que ter um pouco de paixão, porque o amor ali começa com aquela paixão. Porém, só a paixão, ela não sustenta o casamento. Por quê? Porque a paixão é uma sensação muito forte. Nós não aguentaríamos esse sentimento, essa descarga de adrenalina o tempo todo no nosso corpo. Nós ficaríamos doentes. Então, essa adrenalina constante, ela é prejudicial para a nossa saúde. Então, esses primeiros momentos, dos primeiros anos do relacionamento, quando se conhece, às vezes logo no primeiro ano, isso vai se acabando. Então, o que vai aparecendo, o que vai surgindo? Vai surgindo o amor, e esse amor é construído no dia a dia, através do diálogo, do respeito ao próximo. Nosso próximo é o companheiro, nosso próximo é a nossa companheira. Vamos lembrar também a questão dos filhos. Os filhos, eles são empréstimos divinos. Então, o nosso companheiro, a nossa companheira, nessa existência, pode ter sido nosso filho na existência passada. Então, quem que nós amamos mais? Nosso filho ou nosso companheiro? É para se pensar, porque o nosso filho pode ter sido nosso companheiro na vida passada. Ou o nosso companheiro pode ter sido, por exemplo, um pai, um irmão. Nessa reencarnação, nós estamos nessa posição. Às vezes, aquele amigo, aquela amiga, que às vezes nos causa muito, que nos dá muito consolo no dia a dia, às vezes foi um cônjuge nosso. Mas que nessa reencarnação, nós precisamos passar por uma experiência diferente. Então, na verdade, são as dores, são as chagas que nós abrimos no coração do outro em outras existências e que agora nós estamos juntos para curar as chagas da alma. O Emmanuel, através da mediunidade de Franciscano Xavier, tem um livrinho bem pequenininho, chama Leis de Amor. E ali o Emmanuel explica que aquela companheira ou aquele companheiro difícil é o mesmo companheiro, companheira que às vezes no passado nós abandonamos, prejudicamos de alguma forma. Então vamos procurar investir no nosso relacionamento, mas principalmente vamos investir no autoconhecimento, no autoenfrentamento, que é a proposta para mudar. Mudando, nós vamos despertando a consciência para viver melhor e para que a nossa existência possa ter valido a pena. Muito obrigada.